Olá, telespectador da TV Brasília, está entrando no ar o programa Tribuna Livre e hoje nós temos o privilégio de receber aqui o procurador adjunto das prerrogativas da OAB, doutor Joaquim Pedro, seja muito bem-vindo, né? Estamos recebendo também o doutor Fernando Assis, né? Doutor Fernando, que além de meu conterrâneo Sobradinho, né, é também o nosso vice-presidente da Comissão de Prerrogativas da OAB do Distrito Federal, não é isso? Isso, exatamente. Seja muito bem-vindo, viu, Fernando? Agradeço. E hoje vamos falar sobre um projeto que foi aprovado, né, essa semana na CCJ da Câmara dos Deputados, que torna crime, né, a violação, ou seja, o desrespeito as prerrogativas que os advogados têm no exercício da sua função, né? Então, doutor Joaquim, fala para nós aí em que consiste basicamente esse projeto. Exatamente. É um projeto de lei de origem do Senado, deputado... Então já foi aprovado no Senado. Já foi aprovado no Senado, do senador... Cássio Cunha Lima. Do senador, desculpe, mas na senador... sua idade costumo esquecer mesmo, né? Ainda bem que eu estou aqui para lhe socorrer. Do senador Cássio Cunha Lima e foi encaminhado à Câmara dos Deputados. O relator foi o deputado Valdir das Musas, na CCJ da Câmara dos Deputados, aprovou e agora vai para o plenário da Câmara dos Deputados e em seguida, sendo aprovado, a sanção presidencial que a gente espera. Qual foi o placar lá na CCJ? 45-3. 45-3. Quer dizer, é uma demonstração clara de que não terá qualquer problema para aprovação no plenário, né? A tendência é essa, né? A expectativa é que seja de fato aprovado, até pelo fato de que, e essa é uma boa oportunidade, deputado, o senhor concede para se debater o assunto, ou se falar acerca dele, que quando se fala que se busca a criminalização das prerrogativas dos advogados, dá-se a uma imagem, numa leitura superficial, que se está buscando privilegiar o advogado. Mas as prerrogativas dos advogados, que não são privilégios, eles não se associam ao advogado propriamente dito. Quer dizer, não é uma questão pessoal, né? Sim, as prerrogativas, o Estatuto da Advocacia, Lei 8906, artigo 6º, ele não faz referência que advogado tem direito ao auxílio moradia, a férias de 60 dias ou algum benefício de ordem pessoal. Todas as prerrogativas... Isso beneficia promotor, né? Promotor Exato. E procurador tem essas eles coisas, têm né? esses benefícios. Tem férias de 60 dias... Quando a gente fala em prerrogativas dos advogados, na verdade nós estamos conferindo a esse profissional instrumento para que ele possa defender alguém. E a defesa do indivíduo é importante. Como é que beneficia a sociedade? Exatamente. Todos os incisos a que se referem à criminalização, eles se referem a pontos que podem parecer ao telespectador ou ao cidadão que nunca precisou do serviço de um advogado, algo extremamente simples. Mas, por exemplo, ter vista de um processo movido contra si. Nós que trabalhamos nas prerrogativas aqui do Distrito Federal, a gente vê que em inúmeras, incontáveis vezes, ter acesso à vista de um processo. É realmente um trabalho hercúleo, é absolutamente incrível. Em uma dada oportunidade, um advogado fora de Brasília fez contato conosco para assessorarmos, porque ele não teria tido vista de uma decisão que teria preso o seu cliente. E ele não conseguia ter acesso. Então, veja só, para contextualizar, para que o nosso telespectador possa entender, esse projeto garante o advogado exercer na sua plenitude a sua função de defensor seu, defensor da sociedade. Você está respondendo um processo qualquer, o seu advogado é que fala por você lá no tribunal. Então, ele quer ter direito, né? O advogado pede para ver o processo, até para poder saber exatamente do que está sendo acusado, né? E infelizmente hoje fica se utilizando um monte de subterfúgio para impedir o acesso. Quer dizer, como é que você pode se defender se você nem viu do que você está sendo acusado? Então, quando se fala em violação das prerrogativas dos advogados, está se falando disso. Ou seja, o advogado não quer um benefício pessoal. O advogado quer, na verdade,
poder exercer o seu direito de defesa. Está bem explicado? Exatamente esse contexto. Com certeza nessa linha. Isso teve muita resistência lá na Câmara, não, né? Pela votação, 45-3. Na verdade, o próprio processo político, ele envolveu novamente, como é próprio, eu acredito, das casas legislativas, envolveu todos os atores aí. Claro. É claro que existem posicionamentos pontuais ou que se posicionam, pessoas ou próprias entidades que se posicionam contrário a essa modificação da lei. Mas aqui a gente tem um ponto interessante, porque a nossa lei, a 8.906, quando ela vai dizer justamente dessas prerrogativas, ela não traz consequências jurídicas no caso da sua violação. Vai trazer em algum dispositivo lá da norma, o que nós chamamos publicamente aqui de desagravo, mas o desagravo é apenas um ato de desagravo daquela violação, ao artigo 7º, mas consequência prática a quem violar, isso não aconteceu. E já é um pouco, já é de conhecimento da sociedade que viola-se uma lei, tem-se uma sanção por conta disso. E aí o que o Congresso Nacional debateu e pelo menos até o presente momento está aprovando, é justamente atribuir essa sanção no caso de violação de uma norma. É uma coisa lógica, né? Se você desrespeitou a lei, você tem que ser punido. Exatamente. Não interessa se foi promotor, se foi juiz, se foi advogado, não interessa. Violou, tem que responder, não é isso? E só para completar e concluir aqui, obviamente, aqui não há uma guerra entre posições, polícia, advogado, delegado, juiz, promotor, não. Como você bem disse, aqui nós estamos diante de violação de lei. Não pode nenhuma entidade, nenhum órgão, principalmente órgãos representativos do Estado, violar a lei. E aí, portanto, buscou-se e estamos aprovando essa legislação. Veja só, isso puxa um assunto também muito próximo, né? Que é a questão do abuso de autoridades. Né? Pesquisando no Brasil inteiro, só tem uma classe no Brasil que não é punido quando erra. São os promotores e procuradores de justiça. Quer dizer, o sujeito denuncia você, passa 10 anos seu nome aparecendo nos jornais, esculhambando com você. Depois, você é absolvido, ou falta de prova, enfim, não interessa por quê. Você é absolvido e pronto. Não vai acontecer nada. O promotor não vai ser punido por ter feito isso? No mínimo tem que ser punido por incompetência, porque se ele disse que você é criminoso, lhe acusou de alguma coisa e não provou, ele tem que ser responsabilizado, né? É claro que na formação da convicção do aspecto subjetivo, existe um liame que, obviamente, é a minha convicção e a convicção que consegue ser passada para dentro de um processo e ser efetivamente objeto de uma condenação. Essa liberdade, sob nenhuma hipótese, nem a OAB enquanto instituição, nem os advogados, ele é contra essa reflexão. Mas realmente o que não se pode admitir é a figura do abuso que temos visto corriqueiramente. A ausência, rotina, né? Tá normalizado o a abuso, ausência total e absoluta de qualquer tipo de imputação criminosa e já o achincalhamento público por meio de manifestações, vazamentos de informações e tantos outros dados que realmente depois não se vem e não vem e outra coisa, ele não fica só no papel, né? Ele não denuncia, não, ele chama a Rede Globo Televisão para documentar. E a Rede Globo anuncia assim, a Rede Globo teve acesso exclusivo. Ué, que história é essa? Entendeu? Quer dizer... Esse é um ponto até... A sociedade tem que refletir sobre isso, porque hoje foi fulano que você não gosta, mas amanhã é você. Isso. Eu sempre costumo dizer que quando acidentalmente esses tipos de abuso vão ao encontro do interesse da sociedade, a gente bate palma, mas a gente não pode esquecer que a lei não é só para esse caso, ela é para mim também. Exato. E um dia eu posso ser investigado. E eu tenho que garantir a amplitude de defesa. Você sabe que tem um episódio muito interessante na história do processo penal brasileiro, que envolve o delegado Sérgio Paranhos Fleury, né?
que era o ícone da ditadura, era o sujeito que torturava, fazia, acontecia. Né? Aí fizeram uma lei, né, que foi inserida no Código de Processo Penal, criando uma série de condições para que ele, em vida, nunca pudesse ser processado, né? Nunca pudesse, aliás, ser condenado. Aí o que aconteceu? Modificou-se o Código de Processo Penal, foi feito tudo, não sei o quê, especificamente para ele. 2 meses depois, ele entrou num barco, não sabia nadar, caiu do barco, morreu afogado. Mas a lei continuou. E aí a lei passou a beneficiar outras pessoas que não tinha nada a ver com o objetivo da lei. Então você veja, a lei, ela exatamente por não ter, né, o direcionamento, ou não deveria ter, né, ela serve para todos. E aquilo que hoje atinge aqui, amanhã atingirá acolá. É por isso que a OAB tem feito sempre uma resistência muito grande aos abusos que estão sendo cometidos. É por isso que a lei de abuso de autoridade, ela precisa existir, precisa ser efetiva. Tem que punir quem errou ou erra, né? Por descuido, por incompetência mesmo, ou pelo que for, ou erra por dolo. Porque o que tem de gente aí, entendeu, fazendo coisa para atingir adversário, principalmente no campo da política, é uma grandeza, viu? A atual lei de abuso de autoridade que nós temos, ela realmente precisa de uma revisão. Ela é uma lei antiga. Ela é ineficaz, né? De 65. É antiga, de 64, 65. Agora, recentemente, houve uma discussão, principalmente depois do encaminhamento por parte de alguns membros do Ministério Público, aquela chamada pacote das 10 medidas contra a corrupção. Tem que ser lido bem, né? Se é 10 com numeral ou é desmedidas, né? Quer dizer, fora da medida, né? Houve toda aquela discussão, mas um pouco encerrou-se esse assunto. Eu acho que ele precisa, e é importante o programa trazer esse tipo de discussão, porque a sociedade ela precisa participar disso, porque justamente atinge o abuso de autoridade, na verdade, e ao fim, protege o próprio agente. Porque ele já tem as regras claras do que pode, do que não pode. Agora, só para retomar uma questão que o Fernando Assis ele pontuou, que eu acho que é relevante, essa nossa própria modificação legislativa que está sendo aplicada aqui no nosso estatuto, ele acho que num dos parágrafos dessa lei, ele justamente diz que no caso de decisão judicial reformada e tal, isso não caracterizaria violação de prerrogativas, que é justamente a preocupação que a instituição, que não só a ordem, mas a própria o Congresso Nacional, ele tem de que há liberdade do agente, do promotor, do juiz. Claro. Eles também possuem a liberdade deles, agora dentro, obviamente, da legalidade que vai estabelecer. Perfeito. E para que o telespectador possa entender essa questão das 10 medidas que eu me referi, dentre essas 10 eu vou citar 2, para que você, telespectador, possa formar o seu juízo de valor. Praticamente acaba com habeas corpus. Olha só, isso é uma coisa tão absurda que nem em ditadura se tem coragem de propor. Mas aqui no Brasil se propôs, né? Uma outra é permitir que provas obtidas por meios ilegais, ilícitos, criminosos, possam valer. Aí, quer dizer, eu não posso deixar que o Estado cometa crimes a pretexto de combatê-los. Sem dúvida. São coisas absurdas, entendeu? E é por isso que, evidentemente, o Congresso Nacional, com todas as dificuldades, com todo o desgaste, né, não vai permitir que esse tipo de situação aconteça. Aliás, gostaríamos, inclusive, deputado, de agradecer em nome, inclusive, eu acredito que posso falar em nome da ordem aqui nesse ponto, a respeito do Dia do Criminalista, que a Câmara Legislativa do Distrito Federal instituiu, projeto de lei de sua autoria, e que mostra, e eu acredito que vai de encontro justamente com o que está sendo discutido aqui, que é justamente essa busca pela legalidade, pelo Estado Democrático do Direito e um resgate um pouco lá do que nós fizemos ali na nossa Constituição de 88, que a gente tem que o tempo todo, e democracia é isso, nós precisamos o tempo todo de celebrá-la. Quando nós celebramos o Dia do Criminalista,
nós estamos, pelo menos modestamente, dando um viva à democracia. Então, a gente agradece essa parceria. Não, eu é que agradeço, porque, para o telespectador entender, dia 2 de dezembro é o dia do advogado criminalista. Nós apresentamos o projeto, foi aprovado na Câmara, mas eu tenho que fazer justiça aqui. Quem, na verdade, propôs isso foi a Ordem dos Advogados, entendeu? Através do Dr. Paulo Alexandre, né? A quem eu agradeço também. Eu acho que é importantíssimo que a gente possa ter uma data dessa para a gente chamar a reflexão. E nós temos até algumas imagens, entendeu? Não apenas, né, da sessão solene que comemoramos, aliás, prestigiadíssima a sessão solene, né? Nós tivemos mais de uma centena de advogados lá. E depois nós tivemos também um churrasco comemorativo, né? Lá no nosso clube da OAB, nosso lindo clube, muito bem cuidado pelo nosso amigo Marcelo. Meu conterrâneo, não é para me gabar não, mas esse povo Piauí, quando faz as coisas, faz bem feito, viu? Com certeza. Então nós vamos ver essas imagens aí, enquanto a gente está vendo, né? Eu quero agradecer muito a você, viu, Fernando, por ter encontrado um tempinho, estar aqui conosco, entendeu? E dizer que o Tribuna é livre, principalmente para defender o exercício das prerrogativas e defender o Estado Democrático de Direito. Agradecer também ao meu amigo Dr. Joaquim Pedro, entendeu? É um brilhante advogado aí, né? Que nos orgulha, entendeu? Orgulha toda a nossa advocacia, né? Obrigado, deputado. A gente sempre é à disposição. Então vamos vendo aí as imagens, entendeu? E você vai ver, né? Como o advogado ficou satisfeito por poder exercer a advocacia e defender o seu direito. Uma honra estar aqui falando no Tribuna Livre mais uma vez. Estamos aqui no Clube dos Advogados comemorando o Dia da Advocacia Criminal. Advocacia criminal que tanto luta pela cidadania e pela sociedade. E estamos aqui felizes do trabalho da Comissão de Ciências Criminais da OAB do Distrito Federal. E eu, Juliano Costa Couto, junto com o nosso conselho, engajado nessa luta pela defesa de Brasília. Vamos em frente. E para todos que estão nos vendo e ouvindo, um magnífico Natal, um feliz Ano Novo e vida longa à sociedade do Distrito Federal. Muito obrigado pela oportunidade, deputado Raimundo Ribeiro. Vamos em frente. Estamos aqui no Clube da OAB, dos advogados, comemorando o Dia do Advogado Criminalista, 2 de dezembro. Foi criado este ano, a autoria do deputado Raimundo Ribeiro. E é um dia muito especial para todos nós que advogamos na área criminal. É um dia em que, sobretudo, nós confraternizamos com os colegas de profissão, mas também é um dia para refletirmos um pouco sobre as dificuldades que nós temos no nosso dia a dia. Então, fico muito feliz com a criação desse dia e pretendemos fazer isso algo constante. Todo dia 2 de dezembro, final do ano, aproveitarmos confraternizações de final do ano, para nos reunirmos com os colegas, para fazermos nesse ambiente descontraído com a família, podermos celebrarmos as conquistas do ano e também dividirmos um pouco das agruras que nós tivemos durante o ano, para que possamos pensar para, de repente, modificar determinadas coisas para o próximo ano. Hoje é dia de festa, hoje é dia de comemorarmos. O Dia do Advogado Criminalista tem que ser comemorado todos os anos, principalmente num momento como esse momento que nós vivemos agora, que é um momento de muita dificuldade para a defesa, que é um momento de muita dificuldade para o cidadão, para as liberdades e garantias individuais. Então, a cada ano, dia 2 de dezembro, tem que ser uma data a ser lembrada. Comemoremos, congratulemos o Dia do Advogado Criminalista, porque essa data é importante de ser revivida. Onde nós temos a oportunidade de reunir as diversas áreas, os diversos segmentos da advocacia e principalmente da advocacia criminal. Os colegas que se dedicam a essa tão laboriosa atividade. É uma oportunidade de nos reunirmos, de confraternizarmos e, acima de tudo, fortalecer o que tem de melhor e de maior, que é a oportunidade de defesa daquele que não tem mais aonde se socorrer e busca como última trincheira o advogado criminalista. Tenho para mim que eventos como o de hoje devem se repetir, não só uma única vez ao ano, mas em diversas oportunidades, em diversos tipos de segmentos e sensações que nós temos para poder organizar e trabalhar. É nessa forma que podemos e é dessa maneira que gostaria de contribuir com a data de ontem e com o segmento da advocacia. É um prazer falar com você. A profissão do advogado, instituída na Constituição Federal, deixa claro a função que ele exerce junto à sociedade e junto à cidadania. E instituir, sobretudo, o Dia do Advogado Criminalista
numa fase que estamos vivendo tão acentuada, é muito importante não só para o advogado, mas também para o cidadão, e sobretudo o cidadão de bem. E é mais uma conquista da liberdade, da cidadania, da democracia. Parabéns por essa brilhante instituição. Mas agora vamos falar um pouquinho também sobre o consumidor, né? Afinal de contas, temos um novo quadro, é o Minuto do Consumidor, com o nosso amigo Dr. José Vieira, que vai falar sobre a Lei 13.486, que trata da higienização de carrinhos e cestas de supermercado. Seja bem-vindo, doutor Vieira. Muito obrigado, deputado, pelo convite. Na verdade, deputado Raimundo Ribeiro, foi acrescentado no artigo 8º do Código de Defesa do Consumidor essa obrigatoriedade pela Lei 13.486 de 2017, que obriga aos supermercados ou lojas que trabalhem com esse fornecimento, ou que o cidadão utiliza seus carrinhos ou cestas para fazer as suas compras, a higienização. É uma medida muito apropriada, porque a Anvisa fez um levantamento de que os carrinhos de supermercados, as cestas que você utiliza nos supermercados ou lojas para fazer as suas compras, tem mais sujeira do que um aparelho sanitário. E isso foi, volto a dizer, foi apropriado porque você pega, coloca a mão nesses aparelhos e vai fazer suas compras. Fazer suas compras de supermercado, vai pegar a sua carne, seu peixe, e naturalmente a sua mão está repleta de sujeira originário desses carrinhos. E aí, então, o estabelecimento ele é multado? É multado. Agora, ocorre o problema maior, deputado Raimundo Ribeiro, os supermercados vão obedecer essa lei? Quem vai fiscalizar? Isso é a nossa preocupação como advogado e defensor do consumidor. Os PROCONs estão apropriados para fazer essa fiscalização? Quero crer que não. Isso é que precisa que o Estado esteja presente a toda essa questão. Muito bem. Agora você já sabe, você tem o direito ao carrinho, né, e às cestas, tudo higienizado, tudo limpinho. E o Tribuna, quero lhe agradecer, viu, doutor Vieira? E o Tribuna ali volta já já. Estamos de volta com o Tribuna Livre e agora vamos falar sobre um projeto que faz muito barulho, né? O projeto que fala, é o projeto de lei 445 de 2015, de autoria do deputado Ricardo Vale, né? Que ficou conhecido como o projeto da Lei do Barulho. E a gente está aqui recebendo o Bento Marçal, né? Que foi auditor, né? E o nosso grande comentarista Leal, né? Como é que está esse projeto? Seja muito bem-vindo. Valeu, obrigado. Bom dia. É o seguinte, a gente está sabendo que ele está para ser posto aí em votação. Já passou pelas comissões? Eu acredito que não, mas eles estão querendo que a coisa seja, digamos, que vá logo a plenário, até onde eu fiquei sabendo. E, infelizmente, se esse projeto passar, eu tenho pena da saúde da população. Que o projeto, basicamente, ele aumenta, sim, muito, né, a possibilidade sonora. Decibéis. Isso. Os decibéis, né? Isso. Aumenta de quanto para quanto? Vamos lá. Numa área residencial, durante o dia, aumenta de 50 para 75. Na verdade, o projeto elimina área residencial, industrial, ele elimina tudo. Ele põe tudo
do mesmo nível. Ou seja, dentro do DF, em qualquer lugar, vai passar a 75 decibéis durante o dia e 70 à noite. Então, isso afeta muito a saúde da população. Eu não vejo como uma pessoa enferma vai se recuperar. Eu não vejo como as pessoas vão conseguir dormir depois de um dia de trabalho. Entendi. É complicado. Hoje, eu gostaria de fazer até algo para ilustrar. Eu tenho um grupo de motociclistas, vamos lá. E normalmente motociclistas se atribui que é um grupo de pessoas, se bem que já todos têm a cabeça branca, mas atribui que nós aceitamos qualquer coisa e somos do barulho. Essa é a ideia. Então nós nos reunimos todos os sábados lá no pontão aqui do Lago Sul. Hoje, sábado é dia. Né? Nos reunimos à tarde e ficamos ali. Mudamos de restaurante porque o que nós estávamos acostumados estava em reforma. Bom, fomos para um outro. Saímos de lá porque não conseguimos permanecer por conta do som que eles colocam, né, para fazer. Eles, você diz o comércio. O comércio. Quer dizer, chegou ao ponto de assim, ou vocês reduzem isso ou vocês vão perder um grupo grande de pessoas, porque nós queremos vir aqui não para ficar incomodado com esse barulho, claro, mas para conversar, etc. Ou seja, é difícil e as pessoas não conseguem perceber isso. Eu estou trazendo uma ilustração. Agora, leve isso para o seu ambiente residencial, como tem ocorrido aí essas aberrações. Até os postos de gasolina hoje estão pedindo, pelo amor de Deus, botando placas, proibido som. Porque é um negócio, é saúde. E né? lá no seu condomínio onde você mora ainda é pior, né? Porque me parece que o reflexo da água, né? Total. Bate na água e entra direto no seu quarto. Não, no quarto todo mundo chega, você fica pulando na cama assim, né? Entendeu? E outra coisa, não é só no condomínio. Até aquela região da Vila Planalto é incomodada. Do outro lado do lago é incomodado. Quer dizer, é um negócio que sai do ponto de equilíbrio. Ou se você quiser fazer o seu barulho, se prepare, porque a tecnologia tem competência para isso. Mas tem uma solução para isso, né? Quer dizer, o bar e restaurante que quiser colocar música ao vivo, eu acho que não tem problema nenhum. Só precisa colocar uma acústica. Faça o isolamento acústico. É simples. Lógico. E não é tão caro quanto o pessoal fala. Essa é uma outra mentira que se fala. Uma forma de se isolar ruído chama-se tijolo, areia e cimento. Não é tão caro. Então se fala esse tipo de coisa, que é muito caro, que é caro. Gente, não é. Dá para se fazer. Sim, mas veja só, isso faz parte do investimento que o sujeito faz, né? O empresário tem que olhar o custo-benefício disso, né? Compensa eu botar música ao vivo no meu estabelecimento? Para aí, eu fazer isso, o que eu preciso? Eu preciso fazer uma acústica que não obrigue os outros a ouvir a música. Isso, né? É isso aí. O custo é X. Em quanto tempo eu recupero? Então pronto. Fomos fazer uma palestra agora em São Sebastião, num centro, um instituto de atendimento à comunidade, domingo. Então eu tinha que fazer uma palestra, conversar com aqueles jovens e tal. Do lado esquerdo tinha um bar. Ele botou o som na parte de fora, porque o bar era pequeno e o som era maior que o bar. Claro. Do lado direito, outro. E os dois estavam praticamente competindo com barulho. Chegou um ponto... E ninguém conseguia falar um com o outro. Chegou um ponto que eu falei para a dirigente do trabalho, eu disse para ela, olha, infelizmente essa concorrência eu não aguento. Acabou. Essa briga não é minha. Não dá, ou seja, quer dizer, isso num domingo, é ambiente residencial. É muita loucura, né? Triste. Bem, mas infelizmente, aliás, infelizmente não, essa discussão está aí, está posta. Temos que fazê-lo, acho que com uma certa urgência, inclusive, né, para poder, esclarecer, né, ao telespectador o que está em jogo, né? E a partir daí a gente tomar decisões lá na Câmara Legislativa, né? Mas olha, quero agradecer muito, viu, meu comentarista. O importante foi dar de novo esse empurrão. Mesmo que a gente não conclua, mas empurrou. Meu comentarista do cabelo pintado. Tá certo. Pintado? Parece pintado. Ô, Pinto, ele disse que pegou
a sua escova. Ele falou. Em pouco tempo vai estar faltando cabelo para se fazer escova. Tirou para trocar. Aqui o penteado a gente já está penteando de um lado do outro para esconder as entradas que estão virando saídas. Tá certo. Olha, Beto, agradeço muito. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui conosco, entendeu? Valeu. E vamos continuar aí nessa discussão que eu acho que é importante, né? Valeu.